Que pena que aquela questão das atividades, né, não ficou gravada para quem não pôde assistir. Mas tudo bem, a gente manda uma mensagem lá no grupo depois, tá bom? Para a gente também não atrasar o nosso encontro, que eu queria muito que esse encontro de hoje terminasse um pouquinho antes, a minha fala, para a gente poder ouvir mais vocês, né, do que os encontros anteriores. A gente tem conseguido ouvir pouco. E eu espero que essa aula vocês falem, que o encontro anterior vocês não quiseram falar, ficaram caladinhos. Poucas pessoas falaram. Espero que mexa com vocês aí, que vocês ficam bem incentivados a falar. Então, vamos lá. E aí, pessoal, pode passar o slide. No final do século XIX, no início do século XX, o Brasil ele foi pensado pelas elites como um problema racial, né? A questão que mobilizava parte dos intelectuais, médicos, juristas, políticos e educadores era como transformar uma sociedade marcada pela escravidão em uma nação considerada moderna. Essa pergunta, a gente sabe que ela não é ingênua, né? De ingênua não tem nada, de boba não tem nada. Ela nascia de uma visão racializada de mundo. Só os réis mortais, que ainda não chegaram a um estado de consciência racial, é que acha que os projetos políticos de nação do Brasil e até de outros lugares não estão perpassados pela questão da racialização, né? Haja visto aí os Estados Unidos com a Copa do Mundo, o que está fazendo com equipes de futebol racializadas, né? Então, o Brasil desejado pelas elites brancas tinha como referência a Europa, a brancura, o processo técnico, a disciplina urbana e a crença de que a população negra e mestiça dificultaria a construção de uma nação civilizada. E aí a Lilia Schwartz, ela mostra no seu livro Espetáculo das Raças que entre 1870 e 1930, a raça circulou como linguagem científica e institucional em museus, faculdades de medicina, escolas de direito, né? Aqui no Brasil tinha uma escola muito famosa, que era a Escola de Recife, onde Nina Rodrigues, mesmo sendo da Bahia, ia para lá, o Silvio Romero, Tobias Barreto, vários personagens intelectuais aí da nossa história sentavam para pensar racialmente o Brasil. E não era essa reflexão que a gente falou agora há pouco, de pensar escola para essa população, de pensar direitos mínimos para essa população. Não era isso. Era um outro tipo de pensamento. Era esse pensamento de aproximar o Brasil da Europa, né? A ciência, nesse contexto, não ficou fora do racismo. Então, em muitos casos, deu vocabulário, prestígio, aparência de verdade às hierarquias raciais. E aí, a Ana Laborne e a Nilma Lino, num artigo delas de 2015, elas aprofundam essa leitura ao demonstrarem ali que o Brasil ele foi pensado em diálogo com a raça, com a mestiçagem, com o branqueamento, com a branquitude. A mestiçagem foi apresentada como símbolo de harmonia, mas também operou como ideologia de apagamento do conflito. O Brasil não queria. Eu acredito que eu cheguei a falar com vocês em algum momento do medo branco, né? Da Onda Negra, né? Onda Negra, Medo Branco, que é um livro que tem aqui no Brasil. Eu me esqueci a autora, se alguém lembrar aí, joga no chat para a gente não ficar sem referência, mas
ele traz essa questão de como as autoridades brasileiras, intelectuais, né, os políticos, como que eles estavam com medo no pós-abolição de uma rebelião no Brasil, como que houve no Haiti, né? E aí a mensagem ela foi pensada para apagar esse conflito que poderia ter racial no Brasil, para poder aproximar minimamente assim na consciência do negro que ele poderia se aproximar ali dessa outra população que tinha plenos direitos como iguais, mas no tratamento da realidade não era como iguais, né? Então, o branqueamento, por sua vez, funcionou como um horizonte assim político e estético de futuro para o negro. Assim. Você tem um futuro, você não está abandonado. Se você quiser um futuro, siga esse caminho. Então, a nação ela seria considerada melhor quanto mais se aproximasse da brancura, né? E a gente viu também em encontros passados o quadro de Modesto Brocos que mostrava ali, que retratava uma mulher negra, uma senhora anciã negra, agradecendo porque sua filha estava conseguindo clarear, né, o seu ventre ali, com essa ideia de brancura, né, de se aproximar do branco. E isso é muito perverso, gente. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas por que o negro caiu nessa? Por que não existe isso, gente? É sobrevivência. É lei da sobrevivência. Se te colocar num lugar onde você não tem nada, não tem para onde ir, o que fazer, vai acionar em você um modo de sobrevivência. E se para sobreviver é me aproximar, é querer ser branco, vai acontecer. E é o que acontece com muitos negros hoje, que não querem de jeito nenhum pensar em questão de raça, para eles isso não é cogitado, e eles preferem achar que todo mundo é igual, todo mundo, né? O Brasil nós somos todos mestiços, todo mundo é igual, não tem nada disso. E ele vai crescer assim, sem perpassar por esse conflito, vai sofrer as dores da discriminação sem perceber, porque vai ligar a qualquer outra coisa, menos a questão racial, que isso não é o seu foco, mas vai ligar a qualquer outra coisa, menos a questão racial, né? Então, o letramento é muito importante porque nos situa, nos coloca no lugar da dor e onde essa dor se encaixa, se localiza, né? Se localiza na questão racial. A pessoa negra, a maioria das suas dores sociais está linkada à questão racial, né? A sua cor, o seu fenótipo. Então, por isso, quando a gente fala de engenharia racial, a gente está falando de um projeto organizado e não se trata apenas de preconceito individual de um para um. Não é isso somente. Trata-se de uma forma de pensar, de planejar, de administrar toda uma população para que ela não entre em conflito comigo, principalmente aí a elite brasileira pensando, né? O Brasil, que se dizia assim moderno, tentou nascer negando uma parte fundamental de si mesmo, que é a população negra que trabalhou, construiu, alimentou, cantou, plantou, gerou filhos, cuidou, ensinou, curou, rezou, lutou e sustentou esse país, né, até com seu sangue. E o branqueamento não foi só uma preferência estética, não foi só gostar da pele clara, do cabelo liso, dos traços europeus ou dos modos de vida branco. O branqueamento foi um projeto político de futuro. Ele atuou em várias dimensões. Na política de imigração, quando a entrada dos europeus foram incentivados como forma de alterar a composição racial da população brasileira, no mundo do trabalho, quando a população negra recém-liberta foi empurrada para ocupações precarizadas
enquanto trabalhador europeu, era apresentado como símbolo de modernização, né? Na educação, quando a escola foi pensada para civilizar e disciplinar corpos, né? Mas não para reparar historicamente a população negra. Na cidade, quando reformas urbanas e discursos higienistas associaram os corpos negros e pobres à desordem, à sujeira, ao atraso. Na cultura, quando a branquitude foi convertida em medida de beleza, inteligência, moralidade e humanidade. Então, na imprensa oficial, quando a população negra apareceu, e ainda aparece muitas vezes, associada à criminalidade. Muitas vezes não, é sempre. Pode passar? Só um minutinho, pessoal. Não, não fechei a sala ainda não. Está aberta. Na imprensa oficial, quando a população negra apareceu, muitas vezes, isso lá atrás, tá? Mas isso não mudou nos dias de hoje, pelo contrário, intensificou. Ela aparecia associada à criminalidade, ao perigo, ao exótico, né? Aquilo que é diferente, que é um diferente até estranho, a pobreza, a ausência, e isso se intensificou chegando até os dias de hoje. Esse conjunto de práticas revela que o racismo brasileiro ele se reorganizou depois da abolição. A escravidão acabou como regime jurídico, mas o racismo continuou como estrutura social, como linguagem de Estado, como prática institucional e como pedagogia cotidiana. E aqui, pessoal, só abrindo um parêntese, falando em prática institucional, ontem nós fizemos um ato lá na UENG, Unidade Birité. Aconteceram 2 fatos lá na UENG, um no semestre passado, entre alunos do curso de pedagogia e uma professora de História e Cultura Afro. As estudantes assistindo à aula e a professora falando de elementos de religião de matriz africana, ela escutava, está queimada em nome de Jesus, escutava uma outra aluna saindo, batendo porta, outra falando isso não deveria ser falado em sala de aula, né? E a partir disso ela foi dando aula e as pessoas não cumprimentavam, né? Ela dava bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas não cumprimentavam pelo fato da aula dela ser sobre isso, né? A chegar a um ponto de uma estudante tocar no cabelo dela e falar que até que o cabelo dela era macio, ou seja, se tratava de uma professora negra, né? Essa professora procurou a instituição, que tomou algumas providências, porém, para a vítima não foi providência satisfatória, né? Que a vítima ainda saiu com dor e ela só teve coragem de falar isso porque o último caso, que é o que eu vou contar agora, chamou a atenção dela e ela também estava saindo da instituição, indo para uma outra instituição. E aí ela se sentiu encorajada de falar sobre isso. O segundo caso foi com uma trabalhadora terceirizada da MGS. Ela passando no corredor do prédio, de um dos prédios da UENG, e um estudante, porque é isso, gente, a UENG, ela usa espaços compartilhados, muitas das suas unidades usam espaços compartilhados. A gente compartilha lá um espaço com a Fundação Helena de Poff, né? E a Fundação Helena de Poff é um complexo escolar onde tem aula desde o ensino infantil, que é ao lado lá, até o ensino médio, né? E até pós-médio, assim. Tem cursos que depois que a pessoa tem o ensino médio, ela faz. Então, é um complexo educacional e a UENG completa com o ensino superior. Então, um dos estudantes
da educação básica passou por ela e falou: odeio preta, né? Ela sentiu aquele desconforto, não falou nada com o estudante, mas procurou as autoridades da fundação. De início, acolheram assim a questão dela, disse que iria levá-la até na escola para poder reconhecer o estudante, porém, posteriormente, isso não aconteceu, né? E ainda falaram para ela que ela não poderia, que eles não poderiam fazer nada porque as câmeras não pegaram nada. Isso demonstra que não acreditaram na fala da vítima, porque tanto vítima de racismo quanto vítima de assédio, se uma mulher procurar cada um de vocês e falar que ela foi assediada, que ela foi abusada, o nosso papel é acreditar nela imediatamente e tomar as providências para acolher a denúncia dessa mulher, né? Igualmente a denúncia sobre racismo. E ela não teve a sua denúncia acolhida. Ela buscou a gestão da UENG para poder fazer aí essa denúncia, e o que foi proposto foi trocá-la de lugar, né? Então, ou seja, ela se viu sozinha, sem ninguém para ampará-la, né? Fez boletim de ocorrência, mas a polícia queria nome dos envolvidos, né? E são estudantes. A Sandoval não podia passar, porque o ECA protege, e protege mesmo, tem que proteger a criança, mas também tem que proteger a vítima, né? A vítima não pode ficar desguarnecida, e nesse caso, a vítima ficou totalmente desguarnecida e desolada, né? E aí a gente ontem, com a força do coletivo, tanto estudantil, sindicatos, né, movimentos variados, nós nos unimos e falamos: você não está sozinha, nós estamos com você e nós também queremos respostas sobre o seu caso, né? Então foi isso que a gente foi fazer ontem, porque a prática institucional é não reconhecer o racismo como um ato criminoso, né? Se uma criança aparecer com arma na escola, a escola com certeza sabe o que fazer com essa criança, já sabe que o ECA protege a criança, mas também sabe o que precisa ser feito. Mas questão de racismo, as instituições ainda não sabem o que fazer e se sentem. Mas, pessoal, as vítimas não podem mais esperar, as escolas se prepararem, buscar saber o que tem que fazer, o que não tem. Elas não querem mais ter que passar por isso, porque antigamente não tinha lei, não tinha amparo jurídico, mas hoje tem. E o que as escolas têm que fazer é, para ontem, buscar informação, buscar preparo, buscar se organizar, instituir aí os protocolos. O MEC já deu um passo, porque as escolas estavam muito assim, não tem, não sei o que fazer, então o MEC foi lá, preparou protocolos do ensino, da educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, faltou do ensino superior, faltou, mas a educação básica está ali amparada. É buscar, é ler, implementar. Não tem mais desculpa, está até praticamente mastigado para poder implementar. Então, não tem desculpa mais, pessoal. E é isso aí que eu quero falar com vocês, né? Então, essa prática institucional discriminatória não dá mais. E aí, a Nilma Lino Gomes, ela vai sempre falar, né, dessa questão que o movimento negro é esse que educa, né? E ela compreende que a raça no Brasil precisa ser lida como construção social e política. O corpo negro é um corpo político e o corpo branco é esse corpo político que assumiu o protagonismo desde sempre, mas excluindo outros de ser protagonistas também, né? Então, o movimento negro é parte importante da produção acadêmica, né? E não utilizam raça como dado biológico. Eu já havia falado com vocês. Quando a gente fala hoje de raça, a gente não está falando
sob o olhar biológico, né? Caiu, foi desbancada essa teoria do racismo científico. Mas quando a gente fala de hoje, de raça hoje, é uma construção social, né? Foi levado para o âmbito cultural, de inferiorizar certas culturas. Mas, e aí, é essa categoria, né, que permite nomear o modo como o racismo organiza aí as desigualdades, as subjetividades e as oportunidades sociais. Então, por isso, não basta dizer que raça não existe biologicamente, é preciso a gente compreender, e eu vou sempre revisitar algumas coisas, porque isso tem que ficar muito bem compreendido, né? A gente precisa compreender que a raça continua existindo socialmente quando define quem vai ser protegido e quem vai ser suspeito. Quem é visto como belo e quem é ridicularizado, né? Quem é reconhecido como inteligente e quem vai precisar provar a sua humanidade o tempo inteiro. Então, a engenharia racial brasileira foi isso, uma tentativa de administrar o futuro da nação contra a permanência negra. A história oficial, ela tentou muitas vezes apresentar a população negra como massa passiva, aquela que se sujeitou, né, depois da abolição. Não, essa leitura, ela é falsa e muito perigosa, porque a população negra não ficou sentada esperando a morte chegar, né? Tem uma música, né? Esperando a morte chegar. Não, não ficou. Criou clubes, associações, irmandades, escolas, espaço de sociabilidade, redes de apoio, jornais, práticas culturais, organizações políticas e formas próprias de educação. Mesmo enfrentando o abandono do Estado e o racismo da sociedade, construiu caminhos de presença pública. A história da educação, e aí a Jeruse Romão que vai nos ajudar nisso, a história da educação da população negra não pode ser contada apenas pela falta, pela ausência, pela exclusão. Houve exclusão? Houve negação de acesso? Sim, mas também houve criação negra, houve insistência negra, houve escola negra, houve alfabetização possível, circulação de saberes, redes comunitárias e pedagogia da existência. É essa história positiva que a gente precisa contar, ao invés de contar a história sempre negativa, né? A escola hoje precisa mudar o seu olhar e voltar o seu olhar para a produção negra. O que os negros produziram? O que eles fizeram? Quais foram as contribuições? Que foi até um tema de redação do Enem de um dos anos passados aí, né? Então, é desse chão que a imprensa negra precisa ser compreendida. A imprensa negra não foi um detalhe da história. Ela foi uma forma de organização política, né, e educativa. Ela criou uma esfera pública negra em um país que tentava impedir a população negra de falar sobre si. E para que esse encontro de hoje não fique só apenas no plano bonito das ideias, a gente precisa nomear a materialidade histórica da imprensa, né? Então, vamos lá. No início do século XX, especialmente em São Paulo, circularam jornais produzidos por pessoas negras e dirigidos à população, né? Destinado à população negra. Entre eles, a gente pode destacar o Menelik, de 1915, a Rua, de 1916, o Alfinete, de 1918, a Liberdade, de 1919, a Sentinela, de 1920, o Cosmos, de 1922, o Getulino, de 1923, e o Clarim, de 1924. Então, posteriormente nomeado como o Clarim, né? Ele foi nomeado posteriormente como Clarim da Alvorada. Esse conjunto de periódicos
mostra que a população negra não estava fora da vida pública, estava construindo seus próprios meios de participação, de denúncia e de circulação de ideias. O jornal circulou inicialmente em São Paulo, em 6 de janeiro de 1994, com o nome de O Clarim, fundado por Jaime de Aguiar e José Correia Leite. Posteriormente, recebeu o nome de O Clarim da Alvorada e tornou-se um dos periódicos mais importantes da imprensa negra paulista e brasileira, com mudanças editoriais que ampliaram aí a sua atuação na construção de consciência política e social da comunidade negra. Esses jornais, eles discutiam temas diversos: educação, trabalho, moralidade pública, discriminação racial, associativismo, vida cultural, festas, bailes, clubes, memória de lideranças negras, participação social, cidadania e denúncia de racismo. A imprensa negra não falava apenas sobre sofrimento, ela falava sobre vida, falava sobre a presença, falava sobre comunidade, sobre beleza por outro viés, falava sobre conduta, organização, leitura, estudo, trabalho, pertencimento, solidariedade e futuro. É importante a gente olhar para isso tudo com muito cuidado, porque em alguns momentos, parte da imprensa negra também dialogava com valores de respeitabilidade, disciplina, ascensão social, moralidade burguesa. E isso não diminui sua importância histórica, pelo contrário, mostra a complexidade de um tempo em que as pessoas negras precisavam disputar cidadania dentro de uma sociedade que negava a sua humanidade e, ao mesmo tempo, exigia delas prova permanente de valor. Era denúncia, mas também era transformação. Era enfrentamento, mas também construção de caminhos possíveis dentro da contradição daquele período. E a imprensa negra foi uma sala de aula assim, impressa, maravilhosa. Ela foi roda de conversa em papel, foi arquivo de uma comunidade que não aceitava ser lembrada apenas pelo olhar da branquitude. E aí a Nilma Lino também vai nos ajudar a compreender o movimento negro como educador, nos oferece uma perspectiva assim, forte para esse encontro. O movimento negro, ele educa, porque ele produz saberes, ele desnaturaliza desigualdades, ele denuncia o racismo, ele cria linguagem política, ele disputa currículo, ele tensiona o Estado e reeduca a própria sociedade brasileira. Olha a importância de um movimento negro na sociedade. Se a gente tem hoje leis importantes acerca do racismo, de discriminação racial, acerca do ensino e história e cultura afro nas escolas, é porque o movimento negro pressionou o Estado e o Estado reconheceu o racismo e falou que era necessário mudar a educação brasileira com o estudo da história e cultura afro. Na verdade, as diretrizes curriculares de 2004 para as relações étnico-raciais, ela fala que o Brasil precisa se reeducar, porque foi educado por um viés, e agora ele precisa passar por uma reeducação, né? E o movimento negro é esse que ajuda a reeducar. E o Resistência Negra vai chamar de enegrecer, né? De fazer esse movimento de enegrecer, de olhar por outra perspectiva que não seja branqueada, né? A imprensa negra faz parte dessa pedagogia. Ela ensinava a população negra a se perceber como coletividade. Ela ensinava ensinava não, vou colocar no presente, ela ensina que o racismo não era destino individual, mas problema social.
ela ensinava que a educação era caminho de disputa, e ainda é, né? Miguel Arroyo fala lá que o currículo é um território em disputa, né? Ensina que a palavra pública também era território de luta. Ensina que a população negra tinha memória, tem pensamento, tem liderança, tem escola e tem projeto. Então, onde a branquitude tentava ou tentou produzir inferioridade, a imprensa negra produzia afirmação. E é esse papel da escola hoje, né? Produzir afirmação ao invés de inferioridade, né? Onde o Estado produzia abandono, a imprensa negra produzia rede. Onde a escola oficial apagava, a imprensa negra registrava. Onde a imprensa dominante deformava, a imprensa negra reconstruía a imagem de um povo. Por isso, a imprensa negra precisa ser estudada como prática educativa. Ela formou consciências antes mesmo de ser reconhecida como conhecimento legítimo pelas instituições acadêmicas, né, que até hoje tem grande dificuldade de reconhecer o conhecimento de negros e indígenas. E aí, enquanto as elites brancas escreviam um Brasil embranquecido, a imprensa negra escrevia outro Brasil possível. Porque é possível, né? Muita gente vira e fala assim, o Brasil se constituiu sobre essas bases, então logo não vai mudar, porque são 500 anos de racismo, não muda de uma água para de uma hora para outra. Muda e o movimento negro é prova disso. As suas conquistas nos revelam que isso é possível. É possível mudar. E principalmente se a educação, ela é possível mudar o formato, principalmente se ela der a mão para o movimento negro, que ele tem esse papel fundamental de reeducar, de enegrecer a escola tão branqueada, né? Então, essa é uma chave central. A imprensa negra não foi apenas reação, ela foi criação. Ela criou linguagem política, criou pertencimento, criou denúncia, criou memória, criou rede de solidariedade, criou uma estética de afirmação, criou uma pedagogia de valorização da população negra. Ela dizia, nós estamos aqui. Diziam também, nós pensamos, nós escrevemos, nós educamos, nós denunciamos, nós organizamos, nós temos história, nós temos um futuro. Vocês estão falando, não vamos ter futuro. Nós temos, nós não vamos ter, não, nós já temos um futuro. Essa palavra impressa precisa ser compreendida como tecnologia de liberdade, uma tecnologia criada por pessoas negras em um país que limitava o acesso negro à escolarização, à cidadania plena e aos meios oficiais de representação. Então, quando uma população historicamente silenciada cria jornal, ela não está apenas informando, né? Ela está disputando humanidade. Quando pessoas negras escrevem sobre si mesmas, deslocam o olhar colonial que sempre tentou falar por elas, quando a imprensa negra registra a vida negra, ela recusa o apagamento. Então, nesse sentido, a imprensa negra que está sendo exaltada hoje nesse encontro pode ser aproximada da noção de escrevivência de Conceição Evaristo hoje, né? Não para apagar as diferenças históricas, a gente não está fazendo anacronismo, e eu tenho algumas questões com anacronismo, mas não é essa a intenção, mas é de aproximar as duas escritas, né? Entre o jornalismo, a literatura e a experiência. E também reconhecer que a escrita negra nasce
de um corpo coletivo, é diferente dessa escrita branqueada. Nego Bispo já falava, né, que o colonizador tem uma linguagem mono, né? E os corpos racializados, tanto indígenas quanto negros, têm uma visão coletiva, né? Então, a escrita de um corpo negro é uma escrita coletiva, atravessada pela memória coletiva, pela dor coletiva, pela beleza coletiva, pela denúncia coletiva e pela continuidade. A imprensa negra foi uma escrita de nós por nós, né? Uma escrita que não pedia licença para existir. Antes de seguir, eu vi que tem uma mão levantada, Rosinéia. Rosinéia, você quer falar alguma coisa? Ou é sem querer? Não, só vou aqui dar uma contribuição. Eu tenho um jornal, e aí você está falando da contribuição positiva, né, da imprensa. Eu tenho uma edição, não sei se vocês conseguir ver, Não, não estou é de vendo, não. 4 de janeiro de 1875. O Olha, jornal A gente! Província. A jornal A Província. E ele faz o caminho contrário ao que você está falando, né? Aqui tem duas notícias, aliás, tem três, uma é muito extensa. E tem aqui no rodapé do jornal, diz assim, 1875, precisa-se de um moleque de 10 a 14 anos. Quem tiver e quiser alugar, dirija-se a essa tipografia. Dói, né? É. E tem uma outra aqui, escravos fugidos. Fugiram da fazenda de Fortaleza e pertencentes a Joaquim Antônio Garcia, de Paraibuna, região aqui nossa, de São Sebastião, os seguintes escravos, né? E aqui tem toda a descrição física dessas pessoas. O primeiro destes fugiu em agosto, o segundo em outubro. Bem, quem apreendê-los e puser seguros em qualquer cadeia da província será satisfatoriamente remunerado e indenizado das despesas. Paraibuna, 26 de dezembro de 1874. Então, é notícia de jornal, né? Então, havia esse desserviço também, não sei se vocês conseguem ver. É uma raridade, né? É. É a imprensa dominante essa aí, né? É o Globo, é a Folha de São Paulo que nós temos hoje. Obrigada. É isso. Eu que agradeço. Grande contribuição no momento precioso, né? Então é isso, gente. O nosso papel hoje é desfazer essa construção toda, que é isso. A gente tem entendimento que não é de um dia para o outro, mas que é possível. E é possível já, não precisa esperar amanhã, né? Que o movimento negro foi esse que não esperou para amanhã. Ele fez e as conquistas hoje a gente está usufruindo delas, né? Para dizer que é possível. Então, esse encontro de hoje, ele não é apenas sobre o passado lá atrás, né? Ele nos convida a olhar para a escola, para a universidade, para os espaços aí, tá a Sheila no direito, né, e outras colegas, tem uma colega aqui que ela é da saúde também, então, convida a olhar para esses espaços, para os nossos espaços formativos hoje com outro olhar, né? E ainda hoje, muitas instituições tratam a população negra como objeto de estudo, porque é isso, né? A antropologia é muito esse movimento branco, do branco estudar o racializado como o outro, né? O outro do branco. Então, tem esse distanciamento, né? E essa escrita negra é a escrita de si, não é eu olhando o outro, é olhando para mim, para a minha coletividade, para a minha vizinhança, né? A escrita de si, né? É a escrevivência de Conceição Evaristo. Então, mas a gente hoje precisa fazer esse movimento
de olhar o sujeito negro como sujeito de conhecimento. Não dá mais para tolerar que as instituições olhem para a população negra com esse olhar do passado, né? Que está muito presente nos dias de hoje. Ainda hoje, muitas escolas falam da escravidão, mas não falam da organização política negra. Quem já estudou a organização política negra no pós-abolição? Olha, seria um tema lindíssimo para um livro, né? Um capítulo de um livro didático, assim. A organização política da população negra no pós-abolição. Não se estuda, né? Ainda hoje, muitas aulas mencionam o racismo, mas não reconhecem o movimento negro como produtor de teoria, de pedagogia, de arquivo, de método e horizonte ético. Ainda hoje, muitas pessoas negras precisam criar seus próprios espaços de fala, porque as instituições oficiais continuam operando a partir da regra do silêncio. Por isso, estudar a imprensa negra é uma tarefa de educação antirracista, de reeducar, de enegrecer. A imprensa negra nos ensina que não basta incluir conteúdos negros no currículo, não é apêndice, não é um brinco que você coloca para enfeitar, tem que ser central, eixo central de um currículo, porque se o Brasil for construído sobre essas bases, a a versão contrária de tudo que foi construído precisa ser eixo para reeducar. Se não for eixo, não reeduca, né? Mas mantém. É preciso mudar a lógica da produção de conhecimento, né? E para fazer essa mudança é com questionamento. Eu sei que tem lugares hoje, e me desculpa se tiver algumas pessoas que pertencem a esses lugares, como algumas igrejas, né, que falam que as pessoas não podem questionar, né, principalmente questionar uma autoridade, né. O processo de questionamento é um processo reflexivo em que a gente para tentar responder perguntas. E nessa tentativa de responder a pergunta, a gente cresce, a gente acha outros caminhos, né? Então, uma das reflexões que a gente precisa fazer, né? Quem fala? Quem fala nos dias de hoje? Né? A gente viu aí a imprensa hegemônica, o jornal da imprensa hegemônica. Então, quem está falando ali naquele jornal? Quem que escreveu? Quem é citado nesse jornal? Quem vira referência? Quem aparece como fonte? Quem é tratado apenas como vítima aí nesse jornal? Quem aparece como sujeito histórico? Quem tem a sua inteligência reconhecida aí a partir desse jornal, analisando ele aí? Quem tem a sua memória preservada e quem tem a sua palavra considerada como conhecimento, né? Então, uma educação antirracista, ela não pode estudar a população negra apenas pelo sofrimento. Precisa estudar a sua reorganização, a sua beleza para não ficar tocando no cabelo de uma mulher negra e falar que até que é macio, né? Tem que estudar a sua política, a sua produção intelectual, a sua imprensa, a sua pedagogia, a sua literatura, a sua memória, os seus projetos de futuro. Conversem com pessoas negras, principalmente letradas, né, que já têm uma consciência da racialidade histórica, né, construída aí. Converse com ela, tanto você vai aprender com uma pessoa negra letrada. Ela não é obrigada a te ensinar nada, mas ter uma pessoa negra letrada do seu lado, você aprende demais, né? Então, o compromisso antirracista exige sair da curiosidade ingênua e caminhar para a curiosidade crítica, que Paulo Freire nos ensina lá, né? Até chegar na curiosidade epistêmica, que é aquele conhecimento mais maduro, né? Então, exige a gente comparar, perguntar, verificar, historicizar, produzir conhecimento com rigor. Não basta sentir o incômodo, que incômodo vem, né, diante do racismo.
É preciso agora agir. Sentiu um incômodo, mas e agora? O que você vai fazer diante desse incômodo, né? Então é preciso compreender que ele foi foi construído e que ele opera, né, como algo a ser enfrentado. Ele não pode mais agir, ser compreendido como algo que não pode mais ser enfrentado. Não é comigo, eu não sou pessoa negra, não sei lidar com isso, não, porque o racismo quem produz são pessoas brancas. Ah, mas eu conheço negro que não gosta de negro. A gente não está falando de auto-ódio aqui, né? A gente está falando aqui de racismo. E racismo é um sistema que privilegia pessoas. Pessoa negra que reproduz o auto-ódio, ela é beneficiada em quê nessa sociedade? Que espaço de poder que ela está assumindo para ser beneficiada? Que caneta está na sua mão, onde ela pode cortar ou atribuir a alguém alguma coisa, né? Nós não estamos falando de auto-ódio, a gente está falando de pessoas que têm condições sociais e privilégios sociais para assinar leis, para revogar leis, para adicionar coisas em currículo, para tirar coisas de currículo, para fazer isso, fazer aquilo que não está no poder da pessoa negra, por enquanto, né? Então, pessoal, esse é o olhar que eu gostaria muito que vocês tivessem sobre a educação, para repensar a educação. Tem uma história que não foi contada, e ela precisa ser contada. E a gente precisa se inteirar dessa escola. O conhecimento está aí para todo mundo, né? Não precisa ninguém falar, eu não estudei, busca, né? Não estudou, mas tem como buscar hoje, como vocês estão buscando aqui no Resistência hoje, né? Então, nós vimos no encontro de hoje, só fazendo uma síntese rápida de tudo que nós falamos, que no início do século XX, ele foi marcado por uma disputa profunda aí sobre o futuro do Brasil. Então, de um lado, tinha elite branca construindo discursos e práticas raciais, tentando organizar a nação a partir do branqueamento, da exclusão, da negação da população negra, e de outro lado, tinha a população negra produzindo resistência, organização e palavra pública, como, por exemplo, a imprensa negra, né, que foi uma expressão mais potente dessa resistência. Ela não apenas denunciou o racismo, ela formou consciência, ela registrou acontecimento, construiu memória, e ela não apenas publicou texto, né? Ela produziu uma pedagogia negra de enfrentar um país educado pela branquitude. A imprensa negra nos lembra que a população negra nunca foi ausente, nunca foi passiva. Ela foi presença, claro que impedida, ela foi presença combatida, presença silenciada, mas também foi presença que escreve, que organiza, que denuncia, que transforma, né? E para a gente fechar, o Brasil ele tentou planejar um futuro sem nós, né? Sem a população negra. Tentou embranquecer o país, tentou transformar o corpo negro em problema, e tenta fazer isso até hoje, né? A cultura negra é atraso, né? Do diabo, né? Como a gente está vendo circular nas redes sociais aí, uma criança que desenhou Yansan na escola, né? E o pai do coleguinha mandou chamar a polícia para a diretora, né? Então, assim, a criança não pode expressar a religião da sua família. E a gente lembra para todos que estão aqui que no Brasil não tem uma religião única. O Brasil é um Estado laico. E isso quer dizer que, por exemplo, Israel, ele é um país regido por uma religião, a judaica, né? Como outros países aí são regidos pelo Islã e tal. Está na lei, na Constituição do país, aquela religião,
ali. No Brasil, não. Está expresso na Constituição de 1888 que o nosso país é laico, ou seja, não tem uma religião de Estado. E isso quer dizer que qualquer religião pode ser praticada, expressada e vivida, vivenciada pela população. Ou seja, crianças negras de família de religião de matriz africana não pode ser criminalizada porque está vivenciando a sua religião, né? Então é isso, pessoal. Quero passar aqui para a atividade rapidamente. Pode mudar aí, Marcos William. Atividade de hoje. O tema vai ser engenharia racial, né, dentro do tema do encontro de hoje, com 30 linhas. Vou passar para vocês a pergunta, que é como a imprensa negra enfrentou o projeto de apagamento racial construído no Brasil no início do século XX. E o que essa experiência ensina à educação antirracista de hoje? O que aquela imprensa lá do início do século XX nos ensina hoje, né? Então, na sua resposta, você vai articular pelo menos 3 pontos, né, do que a gente trabalhou aqui hoje. O que foi o projeto de branqueamento ou engenharia racial no Brasil, como que a imprensa negra atuou como forma de denúncia, organização e formação política. Tem coisas aqui sobre a imprensa negra que não foi dita e que a gente não tem condições de falar pelo tempo, né? Então pesquisem, né? Tragam novas informações, novos elementos para isso. Como essa história pode inspirar práticas educativas hoje, nas escolas de hoje, né? Nas universidades também e nos espaços possíveis aí, né? Que a gente vive. E aí, outra coisa que eu não falei, pessoal, para vocês, no encontro 4, eu ainda não tive condições de fazer o vídeo do encontro 4, que é do encontro passado. Vocês viram que ficou só atividade reflexiva, né? Eu não sei se eu vou conseguir também. Se eu conseguir fazer, eu vou postando para vocês. Esse é o vídeo do encontro 4, atrasado, e dou o prazo para vocês. Apesar que o prazo agora está estendido, até 31/7, a gente lembrando aí. Eu vou identificando para vocês que o vídeo que eu estou postando é do encontro tal, tá bom? Então é isso, vamos ouvir vocês agora. Vamos lá. Devagarzinho, levantar a mão. Estou vendo que a Fernanda já está com a mão levantada. Boa E tem... tarde. Boa tarde. Pode falar, fica à vontade. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, colegas? Você falou muito da questão da escola, né? Como a escola ela faz essa educação antirracista acontecer de verdade. E assim, nós que atuamos na escola, cada dia que passa, a gente vê coisas mais comuns, isso sendo mais comum do que a gente Fernanda, pensaria. segura aí. Vamos tirar a gravação. Peraí. Segura, não perde não, mulher.